Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, agora aqui com vocês no nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre às 2h05 da tarde, aqui na HIT TV. E eu te convido a ficar aqui com a gente ao longo de toda essa tarde. Agradeço muito a sua companhia, vai ter muita coisa boa aqui hoje, hein, gente? A gente vai falar sobre as doenças respiratórias do inverno e também vai ter um treino aqui ao vivo nos nossos estúdios. Um personal trainer vai nos ensinar a fazer aqueles exercícios que são pontuais para combater a obesidade e também para evitar as consequências dela, né? Como, por exemplo, o diabetes. E você, é claro, pode participar do nosso programa. Eu peço para que você envie a sua pergunta aos nossos convidados, aos nossos entrevistados. Envie as suas dúvidas, sugestões de pauta. Participe aqui do nosso programa, ligando o nosso WhatsApp, aliás, enviando a sua mensagem no nosso WhatsApp, no DDD 11, número 3337-5886. Siga a gente também lá nas redes sociais que aparecem aí na sua tela e também acesse o site hittv.com.br. E a gente começa já falando para você, seja muito bem-vindo. E eu também desejo as boas-vindas ao doutor Marcelo Neubauer, ele que é infectologista e vai falar sobre as doenças respiratórias do inverno pra gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é sempre um prazer vir aqui falar com o seu público. Obrigada, doutor. Doutor, a gente tem aqui no inverno, né, uma época em que essas doenças respiratórias realmente aumentam por causa do clima, é a friagem, né? Muita gente fala sobre isso, ou isso já é um mito? É um mito, é um grande mito. Primeiro que no Brasil não faz frio desse jeito, né? O frio com os padrões brasileiros, mesmo aquele frio do interior de Santa Catarina, ele não é suficiente para se provocar doenças. E por que no mundo inteiro as doenças respiratórias aumentam no inverno? Não é pelo frio, é pelo confinamento das pessoas. As pessoas tendem a ficar em lugares fechados, aglomerados, mal ventilados, e isso é um paraíso para esses vírus se disseminarem. Mas aquele choque térmico, doutor, também não causa essas doenças respiratórias? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele é muito usado, inclusive, de maneira terapêutica. É muito comum no norte da Europa, principalmente nos países nórdicos, as pessoas saírem da sauna e pular no lago cheio de pedra de gelo, para exatamente fazer isso. Para fazer esse choque térmico, então ele faz bem para a saúde. Exatamente. A gente já deixa, então, aqui esse mito aqui. É um grande mito. Joga fora esse mito. Pode jogar. Não é verdade. Não. E, doutor, o que a gente pode listar aí como as doenças respiratórias do inverno? São várias. São várias. Olha, basicamente, a gente tem muitas doenças virais, a gripe, a própria Covid, ela tende a... Nós ainda temos Covid rodando bastante e vamos ter por muito tempo também. Ela tende a aumentar nesse período invernal. Agora, a gente aqui na cidade de São Paulo está tendo 2 surtos ao mesmo tempo. Um é um surto de um vírus chamado pneumovírus, que a gente tem visto vários casos acontecendo aí, principalmente pessoas um pouco mais velhas, profissionais de saúde. E a gente teve um aumento muito surpreendente esse ano dos casos de coqueluche. Olha só. E a gente está vendo coqueluche exatamente em adultos. Por quê? Porque as crianças estão vacinadas. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Dentro dessas doenças respiratórias do inverno, os grupos de risco seriam mais os idosos e as crianças, bebês, mas não nesse caso, né? No caso da coqueluche, o primeiro ano de vida ele ainda é crítico, tá? Mas porque a vacinação da coqueluche começa aos 2 meses de idade. São 3 doses no primeiro ano de vida, depois alguns reforços ao longo da vida. Só que o que acontece? A gente sabe que à medida que os anos vão passando, a gente perde esses anticorpos. Eu fui vacinado para coqueluche quando eu era criança, você com certeza também. Mas o que acontece? A gente perde. E a vacina de coqueluche, até poucos anos atrás, ela era contraindicada nos adolescentes e nos adultos, porque ela provocava algumas reações bastante desagradáveis. Só que já tem alguns anos que foi lançada uma versão nova dessa vacina, que a gente chama de vacina acelular, que não tem esse efeito.
E ela pode e deve ser tomada por adultos. Inclusive, nós temos uma recomendação da Secretaria da Saúde para a vacinação dos profissionais de saúde, porque eles estão muito expostos. Então, especialmente agora, que é um momento de surto, né? Exatamente. Doutor, inclusive assim, a gente tem todo ano campanha de vacinação contra a gripe, mas a gente não tem campanha de vacinação contra outras doenças. Seria recomendável? Se as vacinas existissem, sim. Na verdade, causando resfriado, causando gripe, nós temos um vírus, que é o influenza. Só que ele tem diferentes subtipos, vamos dizer assim. Sim. Então, a vacina de gripe que é dada no SUS, ela ataca três subtipos do vírus da influenza. A vacina que é dada na rede privada, ela ataca 4. Mas não tem diferença porque este quarto, ele não é tão comum no Brasil. A gente não vê com frequência no Brasil. Então, a vacina do SUS é bastante adequada. Em tese, a recomendação da vacina de gripe é universal e ela deve ser repetida todos os anos. Por quê? Porque esse vírus, ele sofre processos de mutação. Então, os vírus que estão percorrendo esse ano são diferentes dos vírus que percorreram o mundo o ano passado. Então, essa vacina ela é atualizada todos os anos. Todos os anos é feita uma vacina nova. Todos os anos tem essa atualização e essa mutação dos vírus. Exatamente. O vírus é extremamente mutante. A própria Covid, a gente já está em nova campanha de vacinação para a Covid, também as pessoas devem se vacinar. As crianças contra alguns vírus que são mais comuns para as crianças pequenas, mas a gente não tem vacina contra todos os agentes causadores dessas doenças respiratórias invernais. Então, contra o gripe, Covid e coqueluche, temos vacina, elas estão disponíveis tanto na rede pública quanto na rede privada e as pessoas devem sim se vacinar. Então, quem não tomou vacina agora recentemente já deve buscar, então, um posto de saúde mais próximo para reforçar essas vacinas, né? Como o doutor disse, os vírus sofrem mutações ao longo dos anos. No caso da coqueluche, a gente vai perdendo essa imunidade, né? Então, Exatamente. É importante tomar. Eu já vou atrás da minha, porque faz muito tempo que eu não tomo vacina, hein, doutor? A última foi da gripe mesmo, o ano retrasado, eu acho. Então, estou precisando, né? Sim, com certeza. Então aí entro na lista da recomendação. Doutor, como a gente já começou aqui o programa falando de mitos e verdades com relação a essas doenças respiratórias, eu já vou chamar o nosso quadro Mitos e Verdades para a gente ter aí já desvendar alguns mitos e verdades em torno dessas doenças. Perfeito. Na Samap, você tem mais um motivo para sorrir, o seu dinheiro. Vamos lá, doutor. Tomar sorvete aumenta a chance da pessoa ter doença respiratória no inverno? Não. Eu trato dor de garganta com sorvete. É mesmo? Por isso, aquelas pessoas que estão com dificuldade de se alimentar por causa da dor, você ingerir alguma coisa que é macia e que ao mesmo tempo ela é gelada, isso dá uma boa aliviada. Então eu trato dor de garganta com sorvete. Então quer dizer, a criança está com dor de garganta, a gente não precisa falar, não pode tomar sorvete hoje. Muito pelo contrário, eu mando tomar. Olha, meu filho vai amar essa notícia, minha gente. Ele vai ficar feliz da vida, porque toda vez que ele está doente, o que eu faço? Não. Vai ter que esperar passar a dor de garganta, agora não mais. Sim. Fica já essa dica, então, para todas as mães, é isso? Exatamente. Não piora? Muito pelo contrário, ajuda a aliviar. Olha que beleza, gente. Vamos a mais um mito e verdade. Alergia e doença respiratória são a mesma coisa? Não. Existem alergias que dão quadros respiratórios, principalmente rinite alérgica. E, num primeiro momento, pode ser indistinguível, tá? São idênticos, nariz escorrendo, nariz entupido, a voz fica anasalada, mas são quadros completamente distintos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Próximo mito e verdade. Poluição aumenta o risco de contrair doenças respiratórias. Sim, aumenta sim. Porque o ar poluído, ele dificulta a eliminação das nossas secreções. O nosso sistema respiratório, ele tem vários mecanismos de defesa. Um desses mecanismos de defesa é a produção de secreção. Então, normalmente, nós produzimos secreção tanto nos seios da face quanto nos pulmões. E essa secreção, ela migra dos seios da face para a garganta e dos pulmões
para a garganta também, e nós deglutimos e eliminamos essa secreção. O ar poluído, ele dificulta o trânsito dessa secreção. Então, as doenças respiratórias tendem a piorar com poluição, sim. Então, quer dizer, o número de pessoas contaminadas com doenças respiratórias em centros urbanos, né, em grandes centros urbanos como São Paulo, por exemplo, é muito maior do que no interior. Sim, com certeza. E, além de tudo, não só pensando nas infecções respiratórias invernais, mas a asma piora com poluição, a enfisema pulmonar, o paciente piora quando está num ambiente poluído, ou a própria rinite alérgica piora no ambiente poluído. Então, várias outras doenças respiratórias que não são infecciosas também pioram por conta da poluição. Então, quer dizer, doutor, se a pessoa tem algum tipo de doença, assim, algum tipo de problema, assim, o ideal é que ela não viva numa cidade como São Paulo, por exemplo. Sim. Correto. Se for possível, se for possível, a família toda se muda. Litoral. É o ideal. Nem sempre isso é possível, lógico, mas... Se for possível... Se for possível, é muito melhor. É uma recomendação médica, inclusive. Infelizmente, é uma situação que é de se pensar, né? Se for possível para a família, migrar para um lugar menos poluído. Vamos a mais um Mito e Verdade. Praticar atividades físicas ajuda a evitar as doenças respiratórias. Já até parafraseando o colega educador físico que vem daqui a pouco, a atividade física faz bem em qualquer situação. A minha preocupação no inverno é um ambiente de academia, se essa academia não for bem ventilada. E além, é claro, a gente tem que lembrar que parte das doenças respiratórias, a transmissão, ela se dá através das mãos contaminadas e do nosso rosto. Então, sempre higienizar o aparelho antes de utilizar. Nas academias, manter o ambiente bem ventilado e, de preferência, exercícios ao ar livre. É isso que eu ia te perguntar. Exercício ao ar livre, a gente já falou aqui que é um mito, né? Aquela questão da friagem e tal. A pessoa vai fazer exercício ao ar livre naquele tempo que tá bem gelado, bem frio, de manhã cedinho, 5h30 da manhã, 6 horas, e aquele frio e ela começa a suar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. O exercício físico bem feito, bem orientado, ele melhora a nossa imunidade. Em todos os sentidos, né, todos doutor? os sentidos. E aí acaba evitando qualquer tipo de doença, Sim. Desde as doenças respiratórias do verão, as doenças infecciosas e também as doenças que são mais crônicas, essas que eu gostaria de dizer. Sim, você tem a atividade física, ela é fundamental em qualquer situação. É isso, é bom para a saúde como um todo. Com certeza. Nosso último mito e verdade. O ar-condicionado pode causar doenças respiratórias? Pode. Não pelo frio, mas porque o ar-condicionado, ele resseca o ambiente. Então, o ambiente, quando ele está muito seco, provoca ressecamento das nossas secreções respiratórias e, com isso, dificuldade da drenagem dessa secreção. Além de tudo, um ar-condicionado, ele precisa estar sempre com seus filtros limpos, senão ele pode ser uma fonte de propagação de doenças. É isso, né? Então, nem sempre a gente tem isso, né? Sim. Mas é uma necessidade justamente por conta disso. E a gente tem hoje nas grandes empresas, principalmente, lugares sem janela alguma. Sim. Aí é importante que a manutenção do ar-condicionado seja feita de maneira correta. E no carro? Mesma coisa. O filtro de ar-condicionado deve ser trocado a cada 5.000 quilômetros. É isso, justamente para evitar qualquer tipo de problema, Exatamente. Doença. Ok, agora vamos então, doutor, voltar naquelas duas doenças que o senhor disse aqui, que são virais, né? Aliás, que estão com uma tendência, né, de alta aqui em São Paulo, né? Então seria pneumovírus e a coqueluche. A coqueluche é uma doença bacteriana. Bacteriana. Certo. A coqueluche, ela era conhecida antigamente como tosse comprida. É uma infecção bacteriana que a pessoa apresenta muita tosse, ela tem crises de tosse por minutos às vezes, e que pode provocar muita falta de ar quando acomete os pulmões e pode, inclusive, ser uma doença fatal nos casos graves. Pneumovírus, que é um dos dezenas ou centenas de vírus
que atacam o sistema respiratório, esse ano ele resolveu se espalhar de uma maneira aqui em São Paulo muito importante. Então, a gente está vendo surtos de pneumovírus, principalmente em adultos e idosos. E os idosos sempre são fator de risco para a doença respiratória, né? O extremo de idade, a presença de comorbidades, quer dizer, de doenças associadas como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, também promovem um agravamento desses pacientes. Então, é assim, a minha recomendação é que qualquer quadro respiratório novo, qualquer sintoma novo, principalmente se a pessoa tiver algum fator de risco, hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, problemas cardiológicos, ela precisa passar por avaliação médica. E eu ia até te falar, como é que a gente diferencia as doenças, doutor? Muitas vezes é difícil de diferenciar. São sintomas muito parecidos. São sintomas parecidos, muitas vezes a diferenciação tem que ser feita por exames laboratoriais. Sempre com aqueles testes, né? Como, por exemplo, Exatamente. A gente faz o teste da Covid para saber se está com Covid. Aí deu negativo, faz um para saber se é tem outra influenza. coisa. Então, hoje a gente tem nos grandes pronto-socorros o chamado painel respiratório, onde é um painel onde você testa várias doenças ao mesmo tempo. Tá certo. Eu chamei você, telespectador, a participar aqui do nosso programa por meio do nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Você que está em casa tem alguma dúvida sobre as doenças respiratórias, o doutor Marcelo Neubauer. Foi difícil, doutor, mas consegui. Ele está aqui para responder as nossas perguntas, tirar todas as nossas dúvidas. Então, você que tem em casa também pode mandar a sua. E chegou uma pergunta para a gente. Eu vou ler aqui para o senhor. Doutor, vamos lá. Boa tarde. Gostaria de saber se é perigoso dar antialérgico por muito tempo. Acho que no caso para um filho, né? Uma pessoa que está ali com a foto com uma criança. Foi a Karina, né, que mandou essa mensagem. Coloca ela no ar para mim de novo, gente. Conseguimos? Karina, linda, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ela tá ali com a foto com o filho, eu acho que seria no caso para criança, né? Independente de ser criança ou adulto, nenhum medicamento deve ser utilizado sem uma recomendação médica. Se houver uma recomendação médica do uso prolongado de um antialérgico, esse deverá ser feito sem nenhum problema. O que deve se evitar é o uso desnecessário do medicamento, qualquer que seja ele. Então é assim, Karina, se for recomendado pelo médico o uso prolongado, porque a criança tem um quadro alérgico um pouco mais importante, pode fazer despreocupadamente. Doutor, a gente já pode deixar, inclusive, esse alerta a todos, né? Não devemos nos automedicar. Exatamente. A gente deve evitar a automedicação. Principalmente, claro, tem uma dor de cabeça, quer tomar um remédio em casa, um quadro gripal, tomar alguma coisa, ok. Mas, extremos de idade, então crianças muito pequenas, ou então idosos, pessoas que têm problemas crônicos de saúde, né, nesse tipo de situação, é importante uma avaliação médica. Inclusive, cada uma dessas doenças que nós citamos aqui vai ter um tratamento diferenciado. Sim. Então, a pessoa não pode achar que vai tomar antialérgico para toda a situação. Exatamente. Nos quadros gripais, o antialérgico ele não tem benefício algum. Olha só. Apesar de vários antigripais que tem no mercado, eles possuírem antialérgico na sua formulação, a maior parte deles possui. Esse antialérgico ele não traz um benefício. Assim, na verdade, a gripe é uma doença que, se você tomar antigripal, ela vai curar em 10 dias. Se você não tomar antigripal, ela vai curar em 10 dias. Esses remédios eles são apenas sintomáticos, que podem ser utilizados para alívio de sintomas. Mas a gripe é uma doença que, se houver indicação do uso de um antiviral, e existem algumas situações onde o antiviral ele é mandatório, isso tem que ser feito sob prescrição médica. Então, pessoas com doenças de saúde, problemas de saúde, extremos de idade, gestantes, elas precisam passar por uma avaliação médica para indicar o tratamento correto. E no caso da coqueluche, o tratamento são antibióticos. Aí, então, tem que ser sob prescrição médica, até porque não se vende antibiótico Exatamente, sem receita não tem como comprar, né? A gente tem mais uma pergunta aqui de um telespectador, de uma telespectadora. Vamos ver? É a Paula
Delarice. Paula Delarice, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ela diz, boa tarde. E se a pessoa estiver resfriada e com dor de garganta, ela pode tomar o gelado? Ou só se for a dor de garganta, pode ou não pode tomar gelado? A gente falou aqui do caso do sorvete, né? Pode, não tem nenhum problema, não existe nenhuma contraindicação a se tomar gelado. Se a pessoa está com dor de garganta, o líquido gelado, ele tende a aliviar a dor. Porque ele dá uma amortecida na dor. Normalmente, quem está com dor de garganta não consegue comer nem nada quente, porque o calor piora a dor. Tá vendo? O doutor já tinha respondido essa pergunta aqui pra gente, num mito ou verdade. Eu falei pra ele, meu filho vai ficar felicíssimo com essa novidade, né, que descobrimos aqui agora. Sorvete faz bem pra dor de garganta, olha que coisa. Diferente, né? Sim. Obrigada, viu, pela sua participação. E você que está em casa pode continuar participando. O doutor está encerrando aqui com a gente essa participação, falando sobre resfriados e outras doenças respiratórias do inverno. Eu vou pedir para você falar também, doutor, sobre a sua função, sua profissão também de acupunturista, e disse que a acupuntura ela é indicada para alguns casos, para alguns tratamentos. Sim, na verdade, a acupuntura, uma das coisas que a acupuntura faz é melhorar o sistema imunológico. Tem muitos trabalhos científicos mostrando isso. Claro, eu sou um infectologista. Se o paciente tem uma infecção bacteriana, eu vou usar um antibiótico. Se o paciente tem uma infecção viral, se for possível, eu vou usar um antiviral. Mas a acupuntura é um excelente adjuvante nessa situação. Olha só, já é mais uma recomendação que fica, a pessoa não obrigatoriamente precisa estar com algum sintoma, Sim. Ela faz a acupuntura, então, para melhorar a imunidade Sim, dela. sim. Quando ela está bem. Sim. É para isso que serve. Também. Melhorar a imunidade, ansiedade. Eu tenho alguns pacientes que só me procuram em época de prova. Que querem... que querem Dar aquela relaxada ficarem mais para conseguir tranquilo. bem na Época prova. de vestibular, então tem alguns pacientes que procuram. Então, insônia, ansiedade, dores de um modo geral, dores agudas ou crônicas. Dentro das doenças infecciosas, para o herpes zoster, para a própria Covid, para os sintomas de pós-Covid. Eu tenho um capítulo de livro escrito sobre isso, inclusive. Tem ótima indicação de acupuntura. Bacana, doutor. A gente tem um minutinho, mas tem mais uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp. Eu vou pedir para você responder rapidamente, só para a nossa telespectadora não ficar sem a resposta. Olá, boa tarde, eu sou Paola HF, que muito bacana, importante esse assunto sobre doenças respiratórias. Meu bebê está com 11 meses, estou sofrendo muito com essa época do ano. Parabéns pelo programa e adorei saber do sorvete. Eu também, Paola, obrigada, viu, pela sua participação. E aí, doutor? Olha, eu imagino que pela idade, muito provavelmente deve estar começando a frequentar a escolinha, deve ter começado. As mulheres, normalmente, quando elas retornam da licença maternidade, é a época que os bebês vão para a escolinha. O primeiro ano de qualquer criança na escola é uma gripe por mês, não, é um resfriado por mês, não tem jeito. Mas considere isso uma bênção, porque, na verdade, isso é um treino, é uma musculação para o sistema imunológico. Ajuda a amadurecer o sistema imunológico da criança mais depressa. Faz parte, a gente tem que enfrentar essa fase, né, doutor? Doutor, obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Marcelo Neubauer, infectologista, também acupunturista. O Instagram, @marcelo.neubauer. Site doutor, né, drmarcelonneubauer.com.br. Para quem quiser entrar em contato com ele, ter mais informações sobre essas doenças, né, e tratamentos, fica aí então, você está vendo aí na sua tela os dois endereços. Eu vou pedir para você deixar aquela mensagem final para o nosso telespectador, enquanto eu vou ali dar um recadinho. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu te agradeço a oportunidade, foi um prazer. Olha, a principal recomendação que eu faço para esse período de inverno, primeiro, prevenção. Vacinas, manter o calendário vacinal em dia, então a vacina da Covid, profissionais de saúde, a vacina da coqueluche acelular, a vacina de gripe e também, principalmente, evitar aglomerações, evitar lugares fechados e manter os ambientes sempre muito bem ventilados. Muito obrigado a todos. Muito obrigada mais uma vez, doutor. E agora